Bom, sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar, né? Mas, novamente, as nossas aulas de Química, né? Chegando agora o nosso mês de agosto. Que eu tenho percebido, né, nas últimas aulas a gente viu, né, eu gosto sempre de passar as questões de estequiometria para vocês resolverem, que faz parte do entendimento da matéria. Eu resolvi subdividir, né, assim, eu vou começar a iniciar com vocês soluções e fazer concomitantemente com vocês alguns exercícios de estequiometria com a matéria, nem soluções, a matéria, né, em andamento com os exercícios de estequiometria para a gente poder ir desenvolvendo a matéria, tá? Então, é importante que vocês revejam esses vídeos passados, tá? Para a gente esclarecer, para vocês esclarecerem, tirar as dúvidas, tá? Então, agora a gente vai iniciar mais essa matéria teórica, tá? Hoje a gente não vai ter videozinho de resolução de exercícios de estequiometria, não, tá? Hoje a gente vai ficar só com essa matéria de soluções, tá? E aí depois eu posto para vocês um cronogramazinho agora para a gente ir para essa nova etapa que a gente vai estar, tá? Nós ainda estamos no ciclo 2. O ciclo 2 é a parte mais de cálculos, tá? Então, gente, entrando em soluções, a gente vai ver algumas definições, tá? Soluções é uma disciplina que todo ano, né, ela cai aí no Enem pra gente, tá? Então, a gente precisa saber ela direitinho. Então, hoje, né, como a gente está iniciando novamente, nós vamos ver alguns conceitos iniciais em relação às soluções, tá? Então, relembrando aqui as nossas aulas iniciais, gente, soluções são o quê? São misturas homogêneas, tá? Vamos lembrar novamente o que são misturas homogêneas, gente. Misturas homogêneas são aquelas de duas ou mais substâncias e que formam uma fase, né? As misturas homogêneas, elas só apresentam uma fase em que todas as substâncias elas vão se dissolverem, né? Ao se dissolverem umas nas outras, elas formam somente uma fase, tá? E quando a gente tem uma mistura, a gente tem dois componentes. Um a gente chama de soluto e o outro a gente chama de solvente. Então, toda mistura homogênea é uma solução. Da nossa solução, a gente vai ter um soluto e vai ter um solvente, tá? Então, o que seria o nosso soluto, tá? Então, deixa eu só dar alguns exemplos de soluções aqui para vocês. Por exemplo, quando vocês fazem um suco, vamos supor uma limonada, né, gente? Uma limonada é uma solução, né? Na limonada, o que nós misturamos? Nós misturamos água, limão e açúcar. Então, nós temos uma solução, né? Quando a gente faz, né, um café, né? Quando a gente faz suco, quando a gente faz água com sal, água com açúcar, tudo isso são soluções, né? São misturas homogêneas, que são soluções. E aqui o alvo do nosso estudo é justamente o que a gente vai aprender nas soluções. A gente vai aprender a calcular as concentrações das soluções, a gente vai ver cálculos de diluição, né? Então, a gente vai ver as principais transformações de concentrações mássicas para concentrações molares, tá? Então, é isso que a gente vê em relação às soluções, tá? Então, quando a gente tem soluções, a gente tem dois componentes. A gente tem o soluto e a gente tem o solvente. Então, gente, pegando novamente no conceito inicial que a gente tem, vamos pegar aí um copo, uma limonada. A gente tem dois componentes, não temos? Nós temos o limão e a gente tem a água, né? Então, eu falo assim para vocês, gente, o soluto é aquele componente que a gente tem em menor quantidade, tá? Ou é aquela substância em que vai ser dissolvida, né? Então, nós sabemos que o limão, né, o suco do limão, né, ele vai ser o nosso soluto, é aquele que a gente tem em menor quantidade, né? E aquele em que vai ser dissolvido.
Agora, o nosso solvente, ele vai ser a água, né? O solvente, ali a gente sabe que a água, ela vai ter maior quantidade, é aquele que vai dissolver a determinada substância. Então, a nossa solução limonada, ela é formada por dois componentes, um soluto e um solvente. O soluto, né, que a gente tem primeiro o suco de limão, e a água, né, seria o nosso solvente, tá? Então, aí, um exemplo, né, nessa figura, nós temos, né, o açúcar, né, que é o nosso soluto, e a água sendo o nosso solvente. E a gente misturando, aí a gente tem a nossa solução de água com açúcar, tá? Só fazendo um parênteses aqui, gente, a gente sabe que na maioria dos casos, né, a gente tem como solvente a água. Quando a gente tem uma solução aquosa, quando eu falo solução aquosa, quer dizer que o nosso solvente é água. E a maioria das soluções, elas são soluções aquosas. Isso porque a água ela é tida como um solvente universal. Ela consegue dissolver a maioria das substâncias, né, existentes aí no universo. É a água, tá? Agora, uma coisa assim, importante que eu venho mostrar para vocês também, que quando a gente fala em solução, a gente lembra muito de coisas líquidas, tá? Mas as soluções, elas também podem ter outros estados físicos, além de líquidos. As soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, tá? Então, solução não é só aquilo líquido que a gente vê. A solução ela tem que ser uma mistura homogênea, independente do estado físico dessa mistura homogênea. Então, por exemplo, a gente pode ter uma solução sólida. O que seria uma solução sólida? Seria uma mistura homogênea sólida. E quando eu falo de uma mistura homogênea sólida, eu posso estar falando, por exemplo, de mistura de componentes metálicos de uma determinada liga, né? Eu vou fazer uma liga vamos supor, de ferro, sílico, manganês. Eu vou misturar os três metais e aquela liga ela vai ter um aspecto físico homogêneo e aquele ali vai ser então uma solução homogênea. Então, por exemplo, se a gente tem um anel ele vai ter aquela característica homogênea, mas ele pode ser uma mistura de ouro e cobre, por exemplo, né? Ou então ouro e prata. Então, a gente tem as ligas metálicas, né? Que só podem formar misturas homogêneas, então são soluções sólidas. Então, perceber também que essas soluções não somente são líquidas. A gente pode ter as soluções líquidas, que a gente acabou de falar, igual, por exemplo, o vinagre é uma solução. O que a gente tem no vinagre? A gente tem água e ácido acético, né? Então, o principal componente do vinagre, né? O componente que dá o sabor, aquele sabor do vinagre é o ácido acético, né? Agora, a gente tem as nossas misturas gasosas. Por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e argônio em suas determinadas composições, né? Então, basicamente, arredondando, a gente tem 20% de oxigênio e praticamente 80% de nitrogênio e alguns quebradinhos de argônio, né? Então, quando a gente olha para o ar atmosférico, a gente percebe que o ar atmosférico você não consegue ver diferença de fase no ar atmosférico, a não ser que ele esteja, né, poluído, mas aí é o CO2, né? Então, o ar atmosférico, ele é uma solução, tá? Agora, falando aqui novamente de solução diluída e solução concentrada. Gente, solução diluída e solução concentrada é uma coisa, assim, básico pra gente, certo? Então, vamos supor que na hora do almoço vocês vão fazer uma limonada, que é uma solução. Aí seu irmão mais novinho, ele não gosta de uma limonada muito forte, então você vai colocar mais água, não é?
Então, ou seja, o seu soluto ele vai estar em menor quantidade, não é? Você vai colocar, por mais, por mais que até você coloque a mesma quantidade, você vai colocar mais água, não vai? Então, você vai, por exemplo, se vai ficar muito azedo, você vai colocar mais água para tirar aquele sabor. Então, quando você tem maior quantidade de solvente, né? Então, por exemplo, se uma coisa ficou com muito gosto, né? Você coloca mais água para tirar esse gosto, tá? O quê? Diluindo. Então, a mesma coisa quando você faz um café, o café fica quase transparente, é uma solução diluída, tá? Então, quer dizer que a concentração daquela solução foi menor. Então, o soluto, que é o principal componente que dá o gosto, vamos supor, ele está em uma quantidade menor, né? E o seu solvente está em uma quantidade maior, né? Então, é uma solução diluída. Quando eu falo quando a gente tem uma solução concentrada, a solução concentrada ela tem uma maior quantidade de soluto, né? E também a quantidade de solvente ela é equilibrada, né? E não tão, né? Não tão em grande elevação, de modo a diminuir tanto essa quantidade de solvente, de soluto, que fique assim, com um gosto não perceptível, vamos supor assim, tá? Então, a quantidade de soluto é elevada, né? Quando comparada à quantidade de solvente. Então, dá para sentir mais o gosto. Então, concentrada, tá? Então, aqui, gente, lembrando novamente, quando a gente fala de solução, quando eu falo de solução para vocês, para a gente formar uma solução, a gente precisa de solubilidade, de que uma substância se dissolva na outra, né? Então, vem lembrar novamente o caso aqui, semelhante dissolve semelhante, que é o caso que a gente fala do polar com apolar, né? Então, substâncias polares dissolvem substâncias polares, né? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, né? É o caso da água e o álcool, né? Se misturam, se dissolvem. Agora, óleo e água não, porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, óleo e água nunca vai formar uma solução homogênea, nunca vai formar uma mistura homogênea. Então, ele nunca vai formar uma solução, tá? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, água e álcool, sim, porque eles formam uma mistura homogênea. Eles formam uma solução, né? Então, a água aqui, mais uma vez, ela, como novamente tinha falado, ela dissolve muitas substâncias. Então, ela é o nosso solvente universal, tá? Aqui, gente, tem a parte do coeficiente de solubilidade, mas aí eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Então, fiquem aí com esses conceitos iniciais de solução. Depois a gente volta com mais vídeos, tá? Um abraço, bons estudos!